Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de PHP 7 e MVC. E nessa aula nós vamos aprender aí a como ocultar e a como exibir os erros no PHP. Como nós vimos aí na aula anterior, é importante, em alguns casos, nós exibirmos os erros para nós encontrarmos aí a origem do problema. No entanto, é recomendado que nós habilitamos aí esse tipo de exibição de erros somente em ambiente de desenvolvimento, ou seja, onde nós estamos criando o nosso sistema, o nosso script, ou que nós habilitemos o erro para ser exibido apenas no script em teste em específico. Para nós começarmos aqui, por padrão, tanto o AMP quanto o XAMPP vem com todos os tipos de erros habilitados. No caso do AMP, você pode abrir ele aqui, você pode vir aqui em Config e aqui abrir o php.ini. No bloco de notas você aperta Ctrl F para procurar. Você pode digitar aqui o display erros. Você pode ver aqui, display erro, que o valor padrão é on, ou seja, habilitado. Inclusive aqui abaixo, erro reporting, ou seja, por padrão EAL, todos os erros habilitados. Já já a gente vê aí no site do PHP mais informações sobre isso aqui. No entanto, você perceba que vem habilitado. E por padrão também, ele não salva aqui os logs de erros, que nós veremos também em uma outra aula. Então, Ctrl F aqui, localizar. Perceba que nós temos aqui, ó, display erros on, que por padrão vem habilitado. Posso fechar aqui. Então, com o erro habilitado, eu vou clicar aqui, por exemplo, em um post que existe. Existe esse ID aqui, mas se eu coloco aqui, por exemplo, 40 e dou Enter, esse ID não existe esse post. E perceba a quantidade de erros que me é exibido. Para nós que estamos desenvolvendo, isso aqui é muito importante, pois nós sabemos aí, então, onde está o erro, podemos enxergar com clareza onde tem os erros. Mas ao jogarmos ainda na internet, como eu falei, não devemos jamais exibir esse tipo de erro para não facilitar aí a vida de pessoas mal intencionadas procurando falhas em nosso sistema. Uma das maneiras, às vezes útil, mas não é recomendado, é ocultar erros individuais de forma individual. Ou seja, eu não quero essa linha, eu posso ocultar. Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui no nosso código, eu vou abrir aqui o arquivo, nosso arquivo de view ver, e por exemplo, eu tenho um erro lá na linha 6. Então, se eu colocar aqui um arroba, eu vou ocultar o erro. Posso colocar aqui aonde eu quiser. Colocar aqui em alguns, vou salvar, volto lá e ao atualizar, perceba que sumiu ali os erros. Então, eu posso utilizar o arroba para sumir alguns tipos de erros. Inclusive, deixa eu voltar aqui no nosso arquivo index. Deixa eu duplicar essa linha aqui, Alt Shift setinha para baixo. E vou incluir aqui um arquivo que não existe, por exemplo, erro.php. Vou salvar, volto lá, atualizar. Percebo então que eu tenho aqui o erro warning de inclusão. E para ocultar a mesma coisa, eu posso voltar lá, venho aqui no início e coloco um arroba. Ctrl S aqui para salvar, volto lá, atualizo e sumiu o erro. No entanto, apesar de ser um comandinho aí muito útil, ou seja, utilizar arroba, ele é muito trabalhoso. Imagina você em um sistema grande ter que colocar aí arroba em diversas linhas. E o pior, depois você encontrar esse erro através aí da arroba. Como é que você vai mapear ela? Será que você vai lembrar aí em 1.000, 2.000, 3.000 linhas onde você colocou um arroba? Então isso se torna muito cansativo e muito complicado. E para ocultar ou exibir os erros, nós temos dois comandinhos muito bacanas. Então deixa eu voltar aqui, vou tirar esse arroba, vou salvar, volto aqui no nossa view ver e vou deixar como estava. Ctrl S para salvar. Venho aqui, vou atualizar. Beleza. Aqui no manual do PHP, nós temos então o error reporting, ou seja, ele define quais erros serão reportados. Então eu recomendo que depois você dê uma lida, tem exemplos legais aqui de como você pode utilizar da melhor forma. Tem aqui o valor dos erros, os erros que podem acontecer. E lá abaixo, aqui, nós temos exemplos dos tipos de erro que nós queremos exibir. Por exemplo, aqui, ó, desligar todos os erros. Basta utilizar aqui o erro reporting 0. Então vamos testar. Vou simplesmente copiar aqui, Ctrl C, vou lá no nosso projeto e vou colocar aqui erro reporting 0. Vou salvar, vou voltar ao nosso projeto, venho aqui, vou atualizar. E perceba que com apenas uma linha nós ocultamos aí todos os erros como manda o manual. De forma equivalente, nós podemos voltar aqui e colocar, por exemplo, 1, Ctrl S para salvar, voltamos
e temos aí o mesmo resultado. E para exibir os erros, volta lá e você coloca, por exemplo, aqui -1. Ctrl S para salvar, volto lá, atualizo, tenho aí todos os erros sendo exibidos. Deixa eu voltar aqui no nosso projeto. No entanto, eu não gosto de deixar o tratamento de erros ou reporte de erros junto com outros arquivos. Eu gosto de criar um arquivo separado. Então, dentro aqui da minha pasta app, ou onde você quiser aí, eu vou criar aqui dentro da minha pasta app um novo arquivo e eu vou dar o nome deste arquivo de php error.php. Você pode dar, claro, o nome que você quiser e só vai ter códigos em PHP. Deixa eu vir aqui no meu index, eu vou recortar aqui, Ctrl X, vou aqui duplicar essa linha, vou colocar aqui um arquivo que não existe, para continuar dando erro também. Salvo aqui, vem aqui no nosso PHP e vou simplesmente jogar aqui o erro reporting. Ctrl S para salvar, volto lá, atualizo, temos aí os erros sendo exibidos, inclusive ali com o diretório, tanto do arquivo erro quanto do teste, sendo exibidos. Deixa eu voltar lá e vou então incluir nosso arquivo php error. Então aqui nosso arquivo index, aqui eu vou colocar php error, vou salvar aqui, vou voltar aqui o arquivo que nós criamos e vou colocar aqui então 0. Ctrl S para salvar, volto lá, vou atualizar, perceba que ocultamos aí todos os erros. E voltando aqui no manual, nós podemos exibir somente alguns tipos de erro. Por exemplo, aqui eu posso colocar EAL, ele vai exibir todos os erros, como eu posso colocar, por exemplo, só erros warnings. Vamos ver aqui um exemplo, eu posso chegar lá e colocar somente erros e warning. Volto aqui e vou habilitar aqui todos os erros. Então vou colocar aqui -1, vou salvar, volto aqui, perceba aqui que nós temos aqui, ó, warning e nós temos esse notícia. Se eu vier agora aqui, em vez de colocar -1, colocar lá o e-warning e salvar, volto aqui no nosso projeto, atualizo, perceba que ele só exibe agora erros warnings. E dessa forma você pode então exibir algum tipo de erro específico, como mostra aqui os exemplos, tá? Ou todos, ou separado, basta você colocar ali dentro. De forma equivalente ao erro reporting, nós temos aqui, ó, o init7, que vai te dar o mesmo resultado. Então eu posso inclusive copiar aqui, Ctrl C, deixa eu voltar lá, Ctrl Z aqui, vou deixar aqui com -1 exibindo os erros. Vou comentar essa linha aqui. Ctrl S aqui para salvar. Deixa eu atualizar aqui nosso projeto. Perceba que está exibindo aí todos os erros. Volto aqui e vou colocar nosso init7 lá. Então desta forma aqui com o init7 eu posso aqui exibir aí todos os erros. Se eu voltar lá e atualizar, tá todos os erros sendo exibidos. E de forma equivalente eu posso colocar, por exemplo, aqui 1. Ele vai desabilitar. Deixa eu voltar lá, atualizo. E caso eu queira exibir os erros, basta eu deixar aqui -1. Então você pode utilizar tanto desta forma com init7 ou erro reporting ou ambos, como você preferir. Então eu espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.